Ô Zé, a paternidade em Hunter x Hunter, pra mim é um tema muito curioso, cara. Nó, me deixou pensativo. Porque depois de reassistir esse desenho, acho que é a minha quarta vez que eu assisto, não sei. Eu percebi que todo pai é problemático nessa porcaria desse anime, mano. Não tem um pai da hora, mano. Não tem um pai da hora. Tem um pai que é ausente, que largou o moleque pra desbravar o mundo, que não foge muito da realidade da gente. Tem um que tem um negócio familiar muito suspeito, meio problemático. Aquela família acaba sendo bastante problemática. Já saindo um pouco pro mangá. Tem o pai que amaldiçoa os filhos tudo, em troca de poder, de que eu não sei, porque eu não acompanho muito mangá, só sei por alto. Enfim, tem pai problemático pra caralho, mas não tem um pai que é da hora, mano. Mas é no meio desse caos todo que tem um cara que não é pai de ninguém, mas é da hora. Ele é um pai que poderia ser facilmente o meu pai, mano, de rocha mesmo. E esse cara é um dos adultos mais responsáveis da obra inteira, mano. Inteira, inteira. E eu tô falando aqui é do Kaito, mano. O Kaito é um cara foda, velho. Mas antes de falar do Kaito, eu vou falar um pouquinho dos pais que tem lá. Tem o Jin, que colocou a carreira de caçador dele acima de tudo e de todos. Eu não sei que rei que ele tem na barriga, que ele não olha pra família, ele não olha pra ninguém. Ele acha que é só ele e foda-se o resto e as pesquisas dele, né? Loucão de continente escuro. E pro filho dele achar ele, foi um custo o menino ter que literalmente jogar um videogame na vida real, que poderia ter feito ele virar estampa de camisa. Depois ele enfrentou um monte de formiga assassina que literalmente quase mandou ele pra casa do chapéu, mas ele voltou. E quando ele topou com o pai dele só falou com ele porque por livre e espontânea pressão, mano. Foi livre e espontânea pressão, porque senão acho que ele tinha passado reto ou tinha saído vazado, largado o menino falando lá e o menino tava caçando ele até hoje. Tem o Silva, que é o pai do Killua. Como eu falei, tem um negócio muito suspeito. Mas de primeira parece ser um pai da hora. Ele é um cara que conversa e tal. Parece ter uma boa relação com os filhos dele, mas é só de aparência que essa família vive. Porque por trás dos panos ele manipula, ele deixa manipular. A família dele é um caos do caralho. Ninguém respeita ninguém naquela porra. E o bagulho só vai ficando mais louco. Tem o Neteiro, que a gente só vai descobrir que é pai de alguém quando ele já tá lá com um pedacinho de terra dele no céu. E eu julgar pelo comportamento do filho dele, do Beyond, eu não diria que ele foi um bom pai, não. Filho. Não foi uma boa influência pro filho dele, não. Porque o Beyond literalmente amaldiçoou os filhos, mano. Ele amaldiçoou os filhos a benefício próprio, que pra mim só mostra que ele não teve a melhor das criações, não. O que me faz refletir muito no Kaito e o porquê dele ser tão diferente, mano. Ele destoa muito dos outros personagens. Eu tô ligado que a proposta do desenho é ser um shounenzão do caralho, tal, porrada e os caralho, briga o tempo todo, poder. Mas ainda assim, o Kaito pra mim seria um pai da hora demais. Porque ele... De primeiro momento ele já salvou o Gon daqueles ursos lá, né? Mas quando o Gon cai pra ele de novo lá, do nada, né? Que o Jim manda pra ele do nada, porque ele não queria ver o filho dele ainda, não tava preparado psicologicamente. A reação do Kaito é proteger. E tudo bem, mano. Tudo bem. Eu lembro que ele deu um monte de burraio pro lado dos meninos lá, atirou nos menor, pra depois falar que estava num formigueiro de formiga assassina e os caralho. Mas talvez, só talvez ele estivesse ensinando os meninos algo. Vai saber, vai que os meninos vai pro Rio de Janeiro, tem que aprender a desviar de bala. Tô zoando, tô zoando. Mas é sério. O cara tem uma vibe de protetora, mano. Ele tem uma vibe protetora. E na luta contra Pitu, por exemplo, ele mostrou muita calma, velho, naquele momento, pra passar um pouco de tranquilidade que tudo ia dar certo pros menor. Porque ele sabia que ele era a figura protetora delas naquele momento. E depois que ele volta, e com o Gon fragilizado, mano, ele tenta acalmar e aconselhar o moleque na maior naturalidade. E fala que se precisar vai chamar ele de novo. Eu achei muito da hora esse comportamento, sabe? De uma pessoa que não tem obrigação nenhuma, porque o filho não é dele. E pra mim tudo aconteceu daquele jeito porque ele tava carregando esses moleques. Mas enfim, isso não vem ao caso. E ó, vale ressaltar que o Gon só fez as panaquices que ele fez lá por conta de não ter uma instrução de um adulto responsável com esse menino. Porque o tempo que ele ficou sozinho foi bastante para ele fazer o contrato de nem quase acabar com a vida dele. Quase que o menino virou estampa. Mano. Se tivesse um pai ou qualquer adulto responsável, não tinha deixado esse menino fazer isso, não.
Mas enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Nem pai eu sou. Mas pra mim, mesmo tendo essa figura forte e imponente no desenho, o Kaito comete erros também, como qualquer pessoa comete, é claro. Eu tô passando um pano do cara pra esse personagem. Mas tem que entender que, pra mim, ele é o personagem top tier do desenho, mano. Ele é muito foda. Só que ele podia ter decidido instruir esses moleques em outra hora, mano. Não tinha que ter levado eles junto na expedição das formigas e tal. Porque os meninos claramente estavam despreparados, não tinham muita experiência em batalha. E já sendo um veterano, já tinha que ter mandado esses meninos pra qualquer outro canto, mano. Qualquer outra missão mais facinha dava. Era só ele resolver o BO dele, depois tentava fazer uma reaproximação com os meninos, ia ser mais bonito. E quem sabe ele não tinha virado uma mulher. Não que ser mulher é algo ruim, mano. Mas foi muito trágico o jeito que ele morreu. E falando em morte, eu me lembro muito bem de quando eu tava assistindo o anime. Eu achava que o Kaito era o personagem pica, mano. Que ele não ia morrer nunca, não, mano. E não era muito normal o personagem foda assim morrer, não. Não de acordo com os meus parâmetros, né? Porque eu, querendo ou não, Hunter x Hunter foi o quê? Meu segundo ou terceiro anime que eu assisti, graças aos DVD pirata que meu pai trazia lá pra casa. Mas enfim, não vem ao caso. Eu achava o Crazy Slot, que é o poder dele muito foda, quando ele sacava aquela foiçona, ou então o oitão. Só não fez muito sentido quando ele pegou aquele cabo de vassoura, que até então não sabia pra que servia. Mas ele tinha uma aura de cara muito pica, mano. Muito pica, que ele não ia morrer nunca. Era muito doido, velho. Era doido demais. Mas no meio disso tudo, eu lembro que quando a Pitu apareceu e arrancou o braço dele igual um Lego, um pedaço de Lego voou pra longe o braço dele, e como ele falou daquele jeito com o Gon, eu só pensei que ele ia ficar suave, mano. Pensei que ele ia conseguir ao menos fugir. Pensei que ao menos fugir ia dar, e depois ele ia encontrar os moleques, ia treinar e ia voltar pra acabar com as formigas de novo, que show não é assim, né? É apanhar pra caralho, superar e voltar lá mais forte que nunca e foda-se, mano. No final tudo dá certo. Só que eu tava esperando, não. Quando a Pitu apareceu fazendo cafuné na cabeça dele. Só que eu não esperava, não. A Pitu aparecer fazendo cafuné na cabeça dele e ele fazendo cosplay de Eren Yeager, mano. Pra mim, aquilo ali foi o fim. Foi o fim. E eu até entendo o lado bom depois disso, né? Porque o Kaito era claramente uma das poucas figuras paternas que ele teve desse desenho inteiro, então perder ela é muito pesado, pesado pra caralho. Eu entendo isso afetar tanto ele, que inclusive me afetou também. E essa busca por vingança dele, pra mim, se tivesse outro adulto atrás desse menino, não tinha acontecido do jeito que aconteceu. Mas no fim foi foda pra caralho. Eu gostei do desenho pra porra. E no fim, como não existe um pai normal em Hunter x Hunter, talvez seja essa a magia do Kaito e por isso que ele se destaque tanto, mano. Foi tão pesada a morte dele pra mim por causa disso também. Porque eu sei que ele não é perfeito, ele errou algumas vezes. E também quem nunca errou, né? No score de todos que erraram, ele é o que menos errou, eu acho. E quando ele errou, foi tentando acertar. Porque no anime cheio de adulto que abandona os filhos, ele foi um dos poucos que realmente tentou cuidar de alguém, mano. Ele tentou cuidar de alguém, não. Ele tentou cuidar de duas crianças que não deveriam estar fazendo o que estavam fazendo. Porque elas não tinham um pai. E, como eu disse, isso aí foi o gatilho para destruir o Gon e ele fazer o que fez, mano. Porque naquele momento, ele não perdeu um Metou. Ele não perdeu qualquer pessoa, mas ele perdeu simplesmente quem mais se aproximou do que um pai realmente deve ser. E isso pegou demais. Eu sei lá, eu gravei isso porque eu queria falar sobre o Kaito porque eu gosto muito desse cara, eu acho muito foda. E trazer um pouco sobre a minha visão, como ele é um pai pica, de como ele seria um pai pica, né? E de tabela ele foi. Mas é isso, mas é isso.